Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Peço que você dê aí o feedback, se o som está bom, se está audível para a gente iniciar. Estamos com alguns minutos de atraso, mas peço que você dê rapidamente aí o feedback para a gente poder iniciar, prosseguir com a nossa liturgia. O som está bom? Irmã Roseana, Cassiana, Lourdes, Alessandra e os demais que já estão presentes. Gostaria de saber. O som está bom. Pronto. Então vamos iniciar fazendo o nosso momento de oração inicial. Curve suas cabeças. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por tua graça, tua misericórdia sobre nós, que nos permitiu estar aqui mais uma vez para louvar, para bendizer o teu santo nome. Queremos te agradecer, Deus, por essa oportunidade, por esse canal que o Senhor abre para nós, virtualmente, através de lives, para continuar louvando e bendizendo o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Enche-nos de tua graça nessa noite e em todos os dias. Nos alimenta de ti, da tua palavra, que possamos nos dedicar, ó Deus, à vida cristã, nos dedicar à busca do Senhor em nossa vida e à conformação da nossa vida à tua vontade, aos teus propósitos, aos teus planos, Senhor. E tudo isso através do conhecimento da tua palavra, através de uma vida de oração e de meditação, Senhor. Então, muito obrigado por tudo. Ó Deus, olha com misericórdia para o país, nosso país, para o mundo, e tem misericórdia, Senhor. Já inicialmente queremos rogar a Ti pela vida do nosso irmão Samuel, que tem lutado aí contra o câncer, ó Deus, contra esse lapso de memória que ele vem tendo. Pedimos que o Senhor esteja trazendo saúde à sua mente, restaurando tudo que precisa de restauração. Oramos também por nossa irmã Márcia, que sofreu um acidente, uma fratura no cotovelo. Pedimos o milagre do Senhor sobre a vida dela, Senhor. Que o Senhor possa tocar nela e ela ficar sã para a glória do teu nome, Senhor. Também te oramos por Milena, que ainda está internada, ó Deus, com Covid. Que o Senhor continue, ó Deus, restaurando a saúde dela, como o Senhor tem feito nos últimos dias, para que ela, dentro em breve, possa estar bem com sua família em casa, depois de alta, Senhor. Nós te pedimos isso e já te agradecemos. Recebe os nossos louvores, recebe as nossas orações, ó Deus, e o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Então, nesse momento, iremos proceder com a nossa leitura cronológica. Eu já vou passar para a cronológica em face do tempo. Então, vamos fazer a leitura do Salmo 94. Salmo 94 é a nossa leitura de hoje. Eu peço que você esteja abrindo a sua palavra, a palavra do Senhor aí em sua casa, para que a gente possa fazer a leitura, né? Salmo 94. Vamos fazer a leitura do texto que diz o seguinte: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem: o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos, dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? E o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, não repreende as nações, não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento, não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem,
porque são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Quem se levantará ao meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. Palavra do Senhor para nós nessa noite, Salmo 94. Vamos prosseguir agora com o nosso momento de louvor ao Senhor, né? E estaremos aí mais uma vez louvando com gratidão ao nosso Deus. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós iremos louvar umas 5 canções do grupo Os Logos, mas infelizmente tivemos que eliminar aqui 3. Vamos cantar apenas 2, mas semana que vem vamos impor ela novamente para a gente cantar e louvar ao Senhor com gratidão e alegria. Então vamos estar louvando ao Senhor. Eu sei que você está olhando para sua telinha aí agora do seu celular e você já começa a bater palma. Pá, pá. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor.
Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus o que ele tem de ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra um homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, lhe deixasse estar e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que eu não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhes digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Aleluia. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações,
se fizeram manifesto. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Deus, Tu és o autor da nossa fé, Senhor. Só a Ti seja dada glória, honra, força e poder e louvor. Glória ao Senhor. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio às lágrimas, sorrisos e alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor
Depois desse momento de louvor ao Senhor, nós estaremos agora procedendo com a nossa oração missionária, né? A nossa oração intercessória. E nós iremos orar com nossa irmã Luana, que estará dirigindo esse momento de oração ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos nesse dia. Engrandecemos o teu santíssimo nome, Pai. Obrigada por esse momento de louvor e adoração ao Senhor, que é digno de receber todo louvor, toda a honra, toda a glória. Ó Deus, nós nos achegamos a Ti em oração mais uma vez, rogando ao Senhor, ó Deus, intercedendo ao Senhor, mais um dia, Senhor, pelos nossos missionários, por aqueles, ó Deus, que se negaram, por aqueles, ó Deus, que entenderam o chamado do Senhor, leram o chamado do Senhor e eles obedeceram, Senhor, obedeceram a esse chamado e hoje, Senhor, se disponibilizaram as suas vidas para pregar o Evangelho, para estar em culturas diferentes, em lugares diferentes, em outros países. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor por cada um deles, por aqueles, ó Deus, que têm rogado a Tua misericórdia sobre os países onde eles estão nesse momento. Ó Deus, nós queremos rogar ao Senhor pela vida da família do pastor Rafael, pela vida da sua esposa, pela vida dos seus filhos. Ó Deus, nós cremos que o Teu Filho tem recorrido ao Senhor, nós cremos que o Teu Filho tem buscado ao Senhor nestes dias e nós queremos rogar a Ti, ó Deus, atende o clamor, Senhor, do Teu Filho naquela nação onde ele está. Supre, ó Pai, e continua suprindo todas as suas necessidades. Como nós ouvimos um relato dele, Senhor, nesses dias, ele tem confiado no Senhor, ele tem colocado a sua fé e tem depositado, Senhor, a sua confiança em Ti, ó Deus. Continua guardando aquela família, continua usando, Senhor, aquela família Barros ali na Indonésia. Ajuda também, Senhor, as Tuas filhas, Marcilene e Angélica, que estão na Espanha, ó Deus, que estão ali em isolamento, que estão em quarentena, ó Deus, lutando, orando, clamando ao Senhor pelaquela nação, ó Deus, pela Tua mão estendida sobre aquele povo, para que o Senhor venha repreender todo o mal que tem atacado ali naquele lugar, Senhor, na Espanha. Ó Deus, tem misericórdia, ouve o clamor da Tua igreja naquele lugar, continua sustentando as Tuas filhas, ó Deus, continua, ó Deus, se inclinando para ouvir o clamor do Teu povo e da Tua igreja, Senhor, ali na Espanha. Te rogamos pela vida, Senhor, dos Teus filhos ali no Chile, pela vida, Senhor, do Wagner, pela vida da Beatriz, continua ajudando a Tua filha nas suas medicações. Como o Wagner, Senhor, também, ele nos trouxe um depoimento a respeito da saúde de Beatriz, das suas medicações. Senhor, continua guardando a Tua filha, continua ajudando, provendo as suas necessidades. Te rogamos, Senhor, pela vida de Betânia, que ainda essa semana falou que ainda não está 100% boa. Deus, toca na Tua filha, restaura a sua saúde, concede a ela, ó Deus, a Tua graça, sabedoria, para que ela continue, ó Deus, traduzindo a Tua palavra para a língua Yanomami. Abençoa também o seu servo, pastor Paulo Nunes, o seu esposo, Senhor, que tem estado ao seu lado nesse projeto de missões aos povos indígenas. Rogamos ao Senhor, ó Deus, por todos os nossos missionários, tanto do nosso Brasil quanto os que estão fora em outros países. Ó Deus, continua também ajudando a Tua igreja nesse tempo, para que não venhamos esquecer de nenhum deles, para que possamos continuar intercedendo e rogando, Senhor, e assim, ó Deus, recebendo o sustento do Senhor para podermos contribuir.
Nos ajuda também, ó Deus, para continuarmos segurando as cordas de cada um deles. Obrigada por tudo, obrigada pelo teu cuidado, obrigada por aquilo que o Senhor já tem feito, obrigada, Senhor, pelas notícias que temos recebido de cada um. Te louvamos pela tua fidelidade, porque o Senhor tem nos mantido seguro durante todo este tempo, Pai. Então te louvamos nessa noite e somos gratos ao Senhor no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Graças a Deus por isso. Iremos continuar o nosso momento de culto agora com a palavra do Senhor. Então peço que você abra a palavra do Senhor aí no texto de João, capítulo 16. João 16 é o texto que nós iremos refletir nessa noite. João 16. Então você pode estar abrindo agora nesse momento. João capítulo 16, do versículo 8 ao verso 15. Eu também vou projetar aqui para vocês, depois eu retorno aqui alguns pontos, que a gente possa fazer essa leitura coletiva. Então, vamos lá. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Vamos, mais uma vez, fazer uma breve oração, pela palavra de Deus, para que Deus possa falar o nosso coração nessa noite, por meio da sua bendita palavra. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Queremos te rogar especialmente pela palavra do Senhor nesse momento, que o Senhor, por teu Espírito, aplique aos nossos corações de forma que sejamos edificados e edificadas, transformados e transformadas, para reluzir a glória do Senhor em todos os dias em nossa vida, até mesmo nesses momentos de isolamento social, que onde quer que nós estejamos falando, escrevendo, digitando, as pessoas possam perceber a verdade da palavra de Deus e como nós somos profundamente influenciados por esta palavra. Então nos ajuda, abre nossa mente, abre os nossos corações, tem misericórdia de nós e fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, irmãos. Pois bem, irmãos, na semana passada nós começamos, ou melhor, nós iniciamos de fato a série Consolador, e nós falamos sobre Consolador, ele está conosco, e chegamos a algumas conclusões naquela ocasião para o nosso ensinamento, que foram as seguintes. Primeiro ponto, devemos estar preparados para dias difíceis, né? A gente terminou o versículo, o início do capítulo 16, ele começa justamente com essa orientação de que Jesus havia falado sobre as perseguições, sobre o ódio do mundo, para que os discípulos de Cristo não se escandalizassem quando aquelas coisas acontecessem. Então, Jesus estava preparando os discípulos e, por que não dizer, preparando a igreja como um todo, para que nós para que nós não sejamos pegos de surpresa e fiquemos perplexos
e desanimemos na caminhada ou no anúncio da palavra de Deus, já que nós temos plena consciência de que a perseguição, de que o mundo, de certa forma, hostil a Deus, também serão hostis conosco em face dessa hostilidade ao Senhor. Então, nós devemos estar preparados para dias difíceis. A segunda lição que nós extraímos foi que a perseguição é fruto da rejeição ao Deus bíblico. E isso é muito importante você entender, porque do contrário, você pode achar que essa palavra de Cristo não é verdadeira. Porque se você sair anunciando Cristo, anunciando Deus, de uma forma geral, genérica, as pessoas aceitarão a sua mensagem. Porque você ainda está falando de um Deus de forma superficial. E todas as pessoas, ou quase todas as pessoas, mas até mesmo os ateus também têm uma noção, uma ideia do que é Deus, eles têm uma ideia superficial desse Deus. Mas quando você aprofundar e começar a falar sobre as características, sobre a verdade, sobre o discurso do Deus bíblico, é aí que as pessoas passarão a rejeitar ou demonstrar rejeição à sua mensagem. Porque o Deus bíblico é um Deus único, de uma única fé, de uma única mensagem que conduz a uma única salvação. Então ele não é um Deus plural, ele não é um Deus ecumênico, ele é um Deus único que exige que tem um único caminho de acesso a ele, que é Cristo, que tem uma única forma de aderir a essa fé, que é pela graça, que tem um único caminho que conduz a essa graça, que é a fé, e que até mesmo a fé não vem do homem, ela vem de Deus, é um presente de Deus. Então, quando você apresentar esse Deus bíblico, é que você começará a perceber a rejeição que o mundo tem a Deus, a Cristo, e, consequentemente, terá a mensagem e a igreja. O terceiro ponto que nós extraímos na semana passada foi que devemos crer ainda mais em Jesus quando suas promessas se cumprirem. Ou seja, quanto mais a perseguição ela for real para a igreja, quanto mais os sinais da vinda de Cristo se manifestarem nesse mundo, ainda que sejam calamidades naturais, pestes, epidemias, fome, seca e coisas desse tipo, nós devemos ainda mais dar crédito às promessas de Cristo. Porque se as coisas ruins que Cristo profetizou como o juízo de Deus está acontecendo, meus irmãos, isso é um sinal de que as coisas boas que Deus prometeu para a sua igreja, que Deus prometeu para o seu povo, elas também acontecerão. E foi o terceiro ensinamento que nós tiramos semana passada. O quarto ensinamento que nós tiramos foi que perguntas, às vezes, são mais importantes que respostas. E nós vimos isso porque Jesus esperava que os discípulos, ao ouvirem tantas verdades espetaculares sobre a ida, o retorno de Jesus ao céu e o envio do Espírito Santo, Jesus esperava que os discípulos demonstrassem o desejo de conhecer ou de certificar-se daquelas palavras com mais profundidade ou com mais compreensão, ao que os discípulos não parecem não ter dado muita importância. Então Jesus enfatiza que a pergunta, quando ela tem o cunho de conhecimento, quando ela tem o cunho de esclarecimento, ela talvez seja mais importante do que mesmo ter respostas. E eu me lembro que eu fiz essa aplicação para nós, porque às vezes nós somos um povo de muitas respostas, mas de poucas perguntas. E como é importante você saber fazer a pergunta correta. O quinto ensinamento que nós chegamos foi que devemos enxergar a nossa vida pelo Evangelho, não o Evangelho pela nossa vida. E nós tiramos esse ensinamento quando Jesus passou a falar sobre o envio do Espírito Santo, passou a falar, melhor dizendo, sobre a tristeza no coração dos discípulos que se angustiaram porque iam perder o Cristo físico, o Jesus terreno. E Jesus passa a ensinar-lhes acerca da vinda do Espírito Santo, que era a perspectiva do Evangelho, não a perspectiva humana. Então a gente deve fomentar, estabelecer toda a nossa vida a partir da perspectiva do Evangelho, e não o Evangelho a partir da perspectiva da nossa vida. E, enfim, em último lugar,
nós aprendemos que temos um tesouro em vaso de barro, que somos nós. Isso é inclusive uma fala de Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. E a pergunta é, o que faremos desse tesouro? Como nós lidaremos com esse tesouro chamado Espírito Santo? Qual será a nossa resposta e como será o nosso relacionamento com esse tesouro que o Senhor nos concedeu? Hoje, meus irmãos, nós iremos meditar sobre a missão do Consolador. E aí eu peço que você repita comigo aí na sua casa, para a gente não perder o nosso hábito, pois quando voltarmos para o culto presencial, deveremos continuar com a nossa dinâmica. Então, repita comigo, a missão do Consolador. Então, essa é a mensagem que o Senhor há de ministrar aos nossos corações nessa noite. Então, vamos continuar. E antes de iniciarmos, eu quero ler uma breve palavra para os irmãos. Irmãos, só um minuto, aconteceu um equívoco aqui, que eu estarei corrigindo. Mas, enquanto isso, quero dizer aos irmãos que estejam atentos aos cuidados necessários com a nossa vida, né, nesse tempo de Covid, que os irmãos estejam bem atenciosos. Se você precisar sair de casa, use proteção. Se você precisar sair de casa, use proteção. Se você não precisar, fique em casa. Estejamos aí intercedendo também pelas pessoas do grupo de risco, de vulnerabilidade, tá certo? E tomando todos os cuidados necessários para a nossa vida. Pois bem, estamos quase prontos. Agora. Que eu tinha aberto aqui a mensagem da semana passada e a gente ia fazer uma reprise hoje, né? Pois bem, irmãos, então vamos continuar agora, já encontramos a mensagem correta, então vamos retornar. Bem, nós falamos aí desses 6 pontos que nós aprendemos na semana passada e hoje nós falaremos sobre a missão do Consolador, que diz no versículo 8, todos juntos, repetindo a uma só voz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça e do juízo. Pois bem, surge uma pergunta para nós, meus irmãos, e provavelmente poderia surgir para os discípulos, por que, afinal, esse Consolador é tão precioso para os discípulos, de forma que a perda pela saída do Mestre, ou seja, de Jesus, é ricamente compensada por meio dele? Por que, então, esse Consolador é tão importante? Isso somente pode ser percebido, meus irmãos e irmãs, a partir da grande incumbência dos discípulos. Se estivesse em jogo apenas os discípulos mesmo, eles mesmos, então realmente seria a melhor coisa se tudo ficasse como está. Ou seja, se Jesus permanecesse entre os discípulos e eles continuassem tendo esse tranquilo convívio com o Senhor. Porém, meus irmãos, a missão dos discípulos não era permanecer do jeito que eles estavam. Nós sabemos bem, e chegaremos lá, que a grande comissão que Jesus dá à igreja é para que a igreja vá ao mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, em face dessa saída mundo afora, essa sendo a missão dos discípulos, o Filho de Deus que se tornou ser humano
não pode acompanhá-los para todos os lugares para ser seu consolador. Percebam que Cristo tem o atributo da onipresença, mas quando ele encarna, nós sabemos disso através de Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8, que alguma medida da sua glória, ela é deixada para que ele encarne e se torne homem. Então, é óbvio que Cristo, como homem na terra, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sendo assim, para que a igreja cumprisse a sua missão de ir pregar o evangelho, era mais salutar que ela tivesse um consolador que pudesse acompanhar todos os discípulos em todos os lugares no mesmo momento. Então é assim, meus irmãos, que entra em cena a importância do Espírito Santo, que ora entrando neles, nos discípulos, na igreja do Senhor, estará com eles e com ela em todos os lugares e em todos os tempos, auxiliando a igreja na sua luta, ou melhor, na luta pela causa do evangelho. Então é por essa razão que o Espírito é tão importante e ele não tem nada de perda com relação a Cristo, e nós veremos o porquê disso alguns versos à frente. Os discípulos de Jesus estarão envolvidos nesse processo de Deus contra o mundo, incluindo principalmente o mundo devoto de Israel, e que nós poderíamos denominar hoje como o mundo dos religiosos, né? Esse é o coração mais difícil, é o coração que já está alicerçado em alguma ideia religiosa e que, portanto, não precisa descobrir uma ideia ou uma verdade, ele precisa ser restaurado, reconstruído, porque já há um altar de adoração, mas é um altar impuro, é um altar que não alcança o Deus genuíno. Então essa era a grande missão e talvez a maior dificuldade dos discípulos de Jesus e, por que não dizer, da igreja. Como apóstolos, eles na verdade teriam de conduzir essa mensagem, conduzir a igreja do Senhor. Por isso é que precisavam com tanta urgência do Consolador. Cumpre que esse Consolador, né, segundo Werner de Boer, comentador do comentário Esperança, ele não usa a palavra consolador, ele usa a palavra advogado, porque esse Consolador precisa ter a capacidade para aquilo que um advogado também tem, que é de alcançar em juízo. Ou seja, um advogado tem que ser uma pessoa capacitada para convencer o oponente de que ele não tem razão. E é por isso que esse autor do comentário Esperança usa essa palavra advogado no lugar de consolador. Mas o que significa exatamente o termo convencer? No original, meus irmãos, nós temos o verbo elenco, que significa convencer, repreender e condenar. Mas convencer e repreender pode até ter alguma similaridade, embora que nem sempre quem convence repreende. Mas qual é a similaridade que há entre convencer e condenar? Não é? Porque nem sempre e não necessariamente esses dois verbos dizem a mesma coisa. Por exemplo, eu posso dizer que um homem é convencido de uma doutrina ou de um dever, mas isso não significa que ele é condenado como culpado por um crime. São duas coisas diferentes. No entanto, quando o contexto ou o universo do discurso é a culpa humana, os dois verbos podem aproximar-se muito um do outro em significado. Entretanto, o verbo condenar é bastante ambíguo, porque o verbo condenar pode significar, primeiro, provar a culpa sem a implicação de que a pessoa envolvida esteja disposta a admiti-la ou confessá-la. Veja, você pode demonstrar a alguém que ele é culpado, demonstrar que ele errou, demonstrar que ele cometeu um delito, mas a demonstração desse delito ou dessa culpa não significa que ele vá aderir, que ele vá aceitar o estado de culpa. Portanto, eu chamo que essa primeira parte do condenar ou do convencer seria um aspecto informativo.
onde eu informo a pessoa de uma determinada doutrina, um determinado dever, mas não significa que ela tenha que aceitar ou que aderir a essa informação. Mas, por outro lado, o verbo condenar ou convencer também tem a ideia de despertar a consciência de culpa. E, neste caso, nós estamos falando não apenas de informar, mas de formar uma nova consciência. Então, perceba que o verbo pode ser aplicado tanto no sentido de informar sobre uma doutrina nova, como também no sentido de formar a própria consciência a partir da informação. Certamente, quando o Espírito Santo condena ou convence o mundo, e a ideia de mundo vocês já sabem, todas as pessoas do mundo, pela pregação do Evangelho, ambos os resultados são atingidos, ou seja, tanto é um convencimento informativo, quanto há um convencimento formativo. Mas isso não acontece em relação a cada pessoa a quem a palavra é proclamada. Ou seja, nem todo mundo que ouve o Evangelho tem o aspecto formativo, ou seja, a doutrina gera naquela pessoa uma nova consciência. Muitas pessoas ouvem o Evangelho apenas como uma informação, que elas não vão aderir, não vão aceitar, não vão concordar. O Evangelho, imediatamente, prova que o mundo inteiro é culpado neste caso. No caso de muitos, essa culpa é trazida à consciência de modo que a sintam. E entre estes, ou seja, entre os que recebem esse convencimento de forma, vai ficar redundante, né? De forma formativa ou no aspecto formativo, né? Entre eles é que alguns, os eleitos de Deus, as eleitas de Deus, não são apenas convencidos dessa doutrina na própria alma, mas também a admitem abertamente, verdadeiramente se arrependem e confessam os erros que cometeram, se lançando sob a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Então perceba que o que nós temos aqui são 3 grupos de pessoas diferentes. Nós temos o primeiro grupo que ouve a pregação do Evangelho pelo poder do Espírito Santo através da igreja, e esse grupo é apenas informado da doutrina do Evangelho. Temos um segundo grupo que está dentro desse grupo, ou seja, a gente vai sempre do maior para o menor aqui. O maior é o grupo que ouve, mas recebe a mensagem do Evangelho como informação. O menor, dentro deste, é um grupo que ouve, mas não apenas recebe como informação, aquilo passa a fazer parte da sua consciência. Mas dentro desse grupo que se torna consciente do Evangelho, tem um grupo daqueles que se arrependem, daqueles que, pela consciência do Evangelho, confessam o seu pecado, deixam o seu pecado, passam a crer em Cristo e querem viver uma vida com Cristo. Então, o verbo condenar ou convencer não tem o mesmo sentido para todas as pessoas. Em geral, o mundo perverso continua em sua aberta hostilidade a Deus, a Cristo e ao povo de Cristo. Embora sua culpa tenha sido exposta ou provada, e nesse sentido o mundo foi condenado, ele não se arrepende. E nesse processo de convencimento ou condenação, o Espírito Santo convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E é aqui que nós iremos detalhar cada uma dessas partes desse convencimento do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui o versículo 9, que nos diz o seguinte: do pecado, repita comigo, do pecado, porque não creem em mim. Em mim. A súmula dessas palavras é como se Jesus dissesse: quando o Espírito vier, ele produzirá plena convicção de que, a parte de mim, o pecado reina no mundo. Ou seja, em suma é isso, em resumo, é isso que está por trás da primeira parte da mensagem do Espírito Santo. Vejam, nós estamos tratando aqui do ministério do Espírito Santo. Então, a primeira parte da mensagem do ministério do Espírito Santo é essa, dizer que a parte de Jesus, o que reina é o pecado. E por isso a incredulidade é aqui mencionada, não porque
ou melhor, a incredulidade é aqui mencionada porque ela nos separa de Cristo, em decorrência do que nada nos é deixado senão pecado. Meus irmãos, o ser humano sem Cristo, ele se resume a pecado. Ainda que ele cometa boas ações, elas serão boas para quem a recebe, mas diante de Deus elas estão manchadas pelo pecado. Então, resumindo, com essas palavras, o Espírito Santo condena a corrupção e a depravação da natureza humana, para que não presumamos que uma única gota de integridade existe em nós sem Cristo. Sem Ele, nos encontramos encharcados de pecado. Como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 3, a partir do verso 10, não há um que faça o bem, não há um que busque o bem, não há um sequer. A nossa língua está cheia de veneno mortífero e Paulo vai continuar falando sobre a natureza caída do homem. Na realidade, ele falou do capítulo 1, 18 até o 3, 10, e do 3, 10 ele vai concluindo, dando um resumo geral sobre o retrato da humanidade sem Deus, encharcada pelo pecado. Mediante a obra de testemunho que será feita pelos apóstolos e seus seguidores, Jesus falou disso no capítulo 15, verso 27, o Espírito Santo irá não só expor o pecado do mundo, mas, no caso de alguns, despertará a consciência de culpa que leva ao verdadeiro arrependimento. E é isso que o apóstolo João diz na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 8. Convido você para ir comigo até a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ou seja, Cristo foi manifestado para quebrar esse senhorio do diabo na vida das pessoas e trazer libertação. Haverá genuína tristeza e fuga para o Salvador em busca de refúgio e perdão na consciência daqueles e daquelas que forem levados verdadeiramente ao arrependimento. Haverá muitos casos de verdadeira conversão. Embora o mundo em geral continue a perseguir a igreja, como Atos capítulo 7, versículo 51 a 53 demonstra, haverá milhões de pessoas que no curso da história serão despertadas para a consciência de sua culpa. E como resultado da operação da graça soberana de Deus, homens e mulheres de todas as regiões e nações aceitarão Jesus como Senhor e Salvador. E foi exatamente isso que aconteceu um dia comigo e com você, ou é exatamente isso que deve acontecer com você, caso você ainda não tenha entregue sua vida a Cristo ou sido alcançado ou alcançada pelo poder soberano de Deus através do Evangelho. E estes que são alcançados por esta verdade dirão: que faremos, irmãos? Que foi o que as pessoas disseram a Pedro quando ele discursava depois de Pentecostes, em Atos 2:37. Eles sentirão que a essência de seu pecado, aquele grande pecado que engloba todos os outros naqueles que ouviram o Evangelho, é este. Qual é o grande pecado de todo homem e de toda mulher? Que eles não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, que eles o rejeitaram. Este é o grande pecado da humanidade, meus irmãos, é a rejeição a Cristo, ao Filho do Deus vivo, ao Messias enviado para salvar. Este é o grande pecado. E Jesus continua falando da obra do Espírito Santo e fala agora sobre a questão da justiça. Então, o que é que diz a palavra do Senhor no versículo 10? Todos juntos a uma só voz. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. A expressão convencerá o mundo da justiça deve ser aqui explicada à luz do que vem logo a seguir, porque vou para o Pai e vocês não mais me observarão.
O mundo representado pelos judeus estava para crucificar Jesus. O mundo iria dizer, ele deve morrer, João 19:7. Portanto, em nome da justiça, eles iam matá-lo. Assim como em nome da justiça, meus irmãos, as pessoas estão fazendo atrocidades entre nós e ao longo da história. Jesus proclamou em alto e bom som que isso tudo era nada menos do que injustiça. Ou seja, não existia justiça na condenação dele. O próprio Pilatos sabia disso. Vocês estão julgando o inocente. Não há culpa alguma nele. O mundo tratou Jesus como um malfeitor, João 18:30. Mas a verdade era exatamente o oposto. Embora rejeitado pelo mundo, ele foi recebido pelo Pai, recebido no lar via cruz, a cruz que levou a coroa. Os discípulos não mais poderiam observá-lo em suas atividades diárias, enquanto ele andava com eles. Estava para morrer e estava para receber a sua coroa. Filipenses 2, do 9 ao 11, Paulo fala sobre isso. Por meio da ressurreição, o Pai colocaria o selo de sua aprovação sobre a vida e obra de Jesus. Atos 2, do 22 ao 23, o verso 33, e Romanos 1:4 fala dessa ressurreição pelo Espírito Santo. Ele, exatamente aquele que fora considerado injusto, por meio de sua vitória, iria para o Pai, a fim de ser marcado como justo. Então, irmãos e irmãs, dessa maneira é que o mundo seria convencido da justiça. E isso resultaria na condenação do mundo. Isto é, na condenação de Satanás e de todos aqueles homens e mulheres que se recusassem a arrepender-se. Então, é aí que a justiça é demonstrada. Quando o mundo rejeita Cristo, não vendo a justiça de Deus manifestada em Cristo, e se alia ou se adequa ao discurso maligno de Satanás, que quer o tempo todo ludibriar a verdade do Evangelho, encobrir a verdade do Evangelho aos olhos dos incrédulos, então é nesse momento e no fim, quando Cristo vier sobre as nuvens para resgatar a sua igreja e julgar todas as nações, que as pessoas verão, infelizmente, no momento que não há mais o que fazer, é que as pessoas verão que Cristo é o Senhor da glória. E, infelizmente, ali naquele momento, a justiça final de Cristo será manifesta. E todos aqueles que estiveram lado a lado sua vida toda com o maligno em suas mentiras e no estado de incredulidade, serão julgados eternamente à morte eterna. Então, meus irmãos, é isso que o Espírito Santo tem feito. Tem convencido as pessoas sobre a justiça de Cristo manifesta na cruz e na ressurreição e na ascensão dele aos céus. Em seguimento à convicção do pecado, está o segundo passo, isto é, que o Espírito convenceria o mundo sobre qual é a verdadeira justiça. Isto é, que Cristo, através de sua ascensão ao céu, estabeleceu o reino da vida e agora está sentado à destra do Pai para confirmar a verdadeira justiça. O Espírito tem anunciado isso através da Igreja do Senhor. E a última parte dessa mensagem do Espírito, desse convencimento do Espírito, está no verso 11, que é o aspecto do juízo, que diz assim a palavra do Senhor. Repitam comigo, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Neste verso, temos a concepção de João Calvino, que entende juízo não no sentido de condenação, mas no sentido de restauração do caos estabelecido pelo governo de Satanás. Nesse sentido, de João Calvino, juízo aqui se aplicaria à ideia da justiça alcançada quando Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, destronando o príncipe das trevas, estabelecendo a nova ordem, a ordem do reino de Deus. Mas numa direção contrária, temos a concepção de William Hendricks, e é a concepção que eu acho mais harmônica com o texto bíblico,
de que ele interpreta juízo como a ideia de condenação, ou seja, o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, demonstrando que o mundo está plenamente afundado em pecado, fora de Cristo, convencendo sobre a ideia da justiça, que a justiça de Deus se revelou na cruz de Cristo, na ressurreição e na ascensão de Cristo, e convencendo agora o mundo do juízo, ou seja, da ideia do julgamento que acontecerá e que já acontece. Todas as vezes que alguém rejeita a mensagem do Evangelho, ele já se coloca sob juízo divino. Inclusive, isso está em João capítulo 3, do verso 18 em diante. O príncipe deste mundo já está condenado. João 12, 31, 14, 30, Colossenses 2, 15, Paulo afirma isso também. Ao condenar Cristo, que foi recebido pelo Pai, ele condenou a si mesmo, ou seja, a suposta vitória de Satanás, quando ele levou Cristo à cruz, na realidade se configurou na sua plena derrota. No último dia, essa sentença se manifestará ao universo inteiro, quando o diabo, seu sedutor, for lançado dentro do lago de fogo e enxofre, e eu gostaria de ler essa passagem com vocês, Apocalipse capítulo 20, vejamos o que diz a palavra do Senhor acerca do julgamento de Satanás. Apocalipse 20, versículo 10, diz o seguinte: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E só para complementar, nesse verso ele fala do diabo, da besta e do falso profeta. Mas no verso 13 ele vai falar sobre os ímpios, aqueles que morrerem ou sem crer em Cristo, e aqueles que estiverem na incredulidade quando Cristo voltar. Verso 13 diz: deu o mal os mortos que estavam nele. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Então percebam como é claro o julgamento de Satanás. Então, resumindo, fica evidente que, por meio da pregação do Evangelho, o Espírito Santo auxilia a igreja e faz isso convencendo o mundo de seu próprio pecado por não crer em Cristo, da justiça de Cristo, que por sua ida para o Pai é completamente demonstrada, e do juízo divino contra o príncipe do mundo. Note como esta profecia de Jesus se cumpriu. O sermão de Pedro no dia de Pentecostes, em Atos 2, trata exatamente dessas três questões. Vejamos. Primeiro, pecado. O pecado de rejeitar o Cristo. Pedro diz: vocês, pelas mãos de homens iníquos, o crucificaram e mataram. Este Jesus a quem vocês crucificaram. Segundo, justiça. A justiça de Cristo. Pedro diz: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus. Terceiro, juízo. O julgamento daqueles que eram hostis a Cristo. Pedro diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por estrados de teus pés. Salvem-se desta geração perversa. E o resultado foi, depois que ouviram essas coisas, ou seja, acerca do pecado, da justiça e do juízo, seu coração compungiu-se. É a ideia de contrição, de humilhação, de reflexão, de arrependimento, e disseram: que faremos, irmãos? E Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e credes. E diz o texto que naquele dia foram acrescentados cerca de 3.000 almas. 3.000 pessoas se converteram ao ouvir a mensagem de Pedro no poder do Espírito Santo falando sobre pecado, justiça e juízo. Esse é o ministério do Espírito Santo e deve ser o ministério da igreja também. E aí chegamos, meus irmãos e irmãs,
ao verso 12. Né? Depois de falar sobre a missão do Espírito Santo, Jesus traz um detalhe adicional à sua conversa com os discípulos, que diz o seguinte, todos juntos: tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Depois de falar sobre o trabalho do Espírito Santo no seio do mundo, que é a primeira parte do ministério do Espírito Santo, atuando através da igreja, Jesus passa a falar agora da influência do Espírito Santo no seio da igreja. Ou seja, como é que o Espírito Santo age na igreja. A gente acabou de ver como é que o Espírito Santo age através da igreja. Mas como é que o Espírito Santo age na igreja? A morada base é tão importante quanto o campo missionário, irmãos. Veja, isso nos ensina a investir tanto na pregação externa, pública, missionária, aos incrédulos, aos que não conhecem o Evangelho, quanto na edificação da igreja. A gente não deve cair em nenhum dos dois extremos, porque é possível que igrejas se dediquem extremamente à exposição bíblica, à missão, mas esqueça de trabalhar a edificação do corpo. Mas é possível também que igrejas se dediquem somente à edificação do corpo. Nada de evangelização, nada de missão, nada de engajamento missional. Meus irmãos, Jesus está ensinando, através do Espírito Santo, que a igreja deve ter esses dois polos unificados, onde um fundamenta o outro. A nossa edificação deve fundamentar a nossa evangelização e a nossa evangelização deve fundamentar a nossa edificação. A igreja só será bênção no mundo se ela for levada a toda a verdade. Ela precisa conhecer a verdade para vencer o perigo do pecado. E o Espírito Santo faz uso dessa vigilância dada por Deus e guia a igreja a toda a verdade, fortalecendo-a, de modo que ela possa dar testemunho no mundo. Meus irmãos, prestem atenção. Antes de pregar o Evangelho, é necessário conhecer e ser consciente do Evangelho. E é disso que Jesus está falando. Os discípulos precisavam urgentemente desse fortalecimento espiritual e nós continuamos precisando. A propósito, deixa eu fazer uma constatação, que pode até não ser tão real como eu acho. No primeiro domingo que a gente começou a fazer as lives da escola bíblica, meus irmãos, nós tivemos um número assim maravilhoso, né? A live da Confissão de Fé comigo chegou a 25, 27 pessoas. A live com Francisco da revista chegou a quase 30 pessoas, 20 e poucas pessoas também. A gente teve praticamente 50 contas conectadas, o que pode significar muito mais pessoas, porque é possível que numa casa tenha 2, 3 pessoas assistindo. Ultimamente, meus irmãos, as lives da Escola Bíblica Dominical já caíram para 13, hoje eu tive em torno de 13 a 15, acho que num único momento 18, mas a média foi 13 e 15. Na de Josival também, pelo que eu vi, em torno de 13 e 15. Irmãos, vamos nos dedicar nesse momento de quarentena, de isolamento. Você está na sua casa, no conforto do seu lar. Então aproveite essa oportunidade de buscar esse conhecimento bíblico, de se aprofundar nele, de beber dele. Eu louvo a Deus porque Deus nos deu a graça de conhecer a sã doutrina e de querer pregar e ensinar a sã doutrina. Então, aprecie e aproveite essa oportunidade. Às vezes eu escuto relato de outras pessoas, de outras igrejas, dizendo: ai, como é bom poder ouvir o evangelho, Bartô, porque na igreja que ela congrega tem dificuldades na pregação da palavra. Então, nós precisamos do ensino espiritual, então continuem se fortalecendo, não vamos esmorecer nesse momento, se dediquem a participar da escola bíblica, do culto doutrina, dos pequenos grupos, já que todos nós estamos em casa. Amém ou misericórdia? Então imagine a cena comigo. Jesus está amorosamente olhando para aqueles discípulos. Durante essa mesma noite, os discípulos já tinham revelado uma soberba pecadora, lembra lá? Quem vai ser o próximo depois de Jesus? Eu? Você? Quem vai ser o maior? Dentre poucas horas, esses discípulos se escandalizariam em Jesus. Lembram disso? Quando Jesus foi pego, foi preso
né? Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. E nesse momento, enquanto o mestre estava pronunciando essas palavras de vida e beleza, ou seja, acerca do Espírito Santo, da frutificação por meio da videira que é Cristo, do envio do Espírito Santo, eles manifestavam sua lentidão mental. Lembra que Jesus acabou de adverti-los? Vocês deveriam perguntar, mas não fizeram nenhuma pergunta. Na verdade, o grande médico das almas sabia o quanto a mente daqueles discípulos ainda era frágil e carnal. Ele sabia e entendia tudo sobre os discípulos. Contudo, meus irmãos, é aqui que está a beleza de Cristo. Cristo não repreende os discípulos. Em seu amor tão terno, Cristo diz: eu ainda tenho muitas coisas que vos dizer-lhes, mas vocês não podem suportá-las agora. Restam apenas 2 ou 3 minutos de conversa para Jesus se despedir dos discípulos, que é justamente essa porção de João 16. Quando nós encerrarmos o verso 33, ali nós temos a partida de Jesus. Porque o capítulo 17, Jesus não está conversando com os discípulos. Jesus está orando ao Pai. Não é uma conversa com o discípulo. E por que então, meus irmãos, Jesus diz que nem tudo poderia dizer aos discípulos? Porque os discípulos não tinham capacidade para ouvir aquilo que Jesus ainda tinha para falar. Esta incapacidade, em certa medida, não é culpa dos discípulos, porque atos redentores antecedem a completa revelação da redenção. Ou seja, dar a revelação antes de que os atos redentores, os atos que compõem ou que levam o indivíduo à redenção serem realizados, faria com que esse discurso fosse um pouco sem sentido, sem nexo para os discípulos. Então, essa incapacidade dos discípulos só seria vencida com a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo. Então, vejam que bênção. Nós não temos mais essa incapacidade, meus irmãos, pois estamos sob a atuação do Espírito Santo, a não ser no que diz respeito ao retorno de Jesus. A nossa única incapacidade hoje, ou a nossa única dificuldade hoje, é na compreensão plena, exata, de quando Jesus vai voltar, e é por esse motivo que nós só temos sinais da vinda de Cristo, mas nós não temos condições de dizer exatamente quando ele vai voltar. Por que não temos? Porque esse ato de redenção ainda vai acontecer. Mas ora acontecido, ou seja, quando nós estivermos no céu, será muito fácil compreender tudo que estava envolvido dentro do retorno de Jesus, porque o ato redentor já aconteceu. Mas tirando isso, meus irmãos, que nós nos guiamos pelos sinais da vinda e pela iluminação do Espírito Santo, todas as demais coisas do Evangelho já nos são patentes ou latentes, nós já podemos conhecê-las. E é isso que Jesus está dizendo. Então veja que privilégio nós temos a possibilidade de mergulhar pelo poder do Espírito Santo profundamente no oceano da palavra de Deus e sair desse oceano plenamente enriquecido da palavra que sacia a sede do homem e da mulher. Por isso que nós não devemos perder tempo, meus irmãos e irmãs, e devemos nos engajar nesse processo de estudo da palavra de Deus como nunca. Como nunca. Então, se você está em casa, fazendo home office, que oportunidade você tem agora de não precisar pegar um trânsito para chegar no espaço de culto, assistir um culto de doutrina, cultuar, Senhor, no culto de doutrina. Você já está em casa, é só dar uma pausa e participar do culto. Que bênção, meu irmão, que você não precisa acordar de 8, de 7h30 para arrumar seus filhos e se dirigir até o espaço de culto para de 9 horas participar da escola bíblica. Você pode acordar de 8h45 e na sua casa mesmo você participar da escola bíblica dominical e ser enriquecido pela palavra de Deus. Irmãos, não desperdicemos esse tempo que o Senhor está nos dando. E é por isso que Jesus continua falando agora sobre a missão do Espírito Santo na igreja, não através da igreja,
a partir do versículo 13, onde ele nos diz, todos juntos a uma só voz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A função do Espírito Santo, meus irmãos e irmãs, é guiar ou mostrar o caminho. Imagine a ideia de um farol que guia os barcos, as embarcações, navios, no seu trajeto do mar até o cais. Então, o Espírito Santo não usa armas externas. Ele não empurra ninguém, ele guia pessoas. Ele exerce sua influência na consciência regenerada dos filhos de Deus. E aqui, em particular, dos portadores da missão. E ele elabora os temas que foram introduzidos por Jesus durante seu ministério terreno. Dessa maneira, o Espírito Santo guia a igreja a toda a verdade, que é todo o corpo da revelação redentora. O Espírito Santo nunca se entretém com um passatempo. Ele nunca enfatiza um ponto da doutrina à custa de todos os outros. Não, ele guia a verdade plena. Ele ensina tudo de Jesus em todo o tempo, para todas as épocas. Ele fala da verdade do Pai e do Filho, porque todos têm a mesma essência e o mesmo plano. O que o Espírito ouve do Pai, ele, na palavra e por meio da palavra, sussurra no coração dos crentes. Ele está sempre prescrutando as profundezas de Deus, sondando as profundezas de Deus. Ele as compreende e as revela aos filhos de Deus. Foi isso que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao verso 11. É ele quem nos manifesta essa verdade. O Espírito Santo veio em Atos 2, guiou a igreja em toda a verdade, as epístolas, e anunciou as coisas que estão acontecendo e acontecerão até o fim, Apocalipse. Então esse é o papel do Espírito na igreja, meus irmãos. É nos ensinar toda a verdade de Deus e nos iluminar para compreender esta verdade. E não apenas isso, mas também aplicar essa verdade aos nossos corações. E assim chegamos aos dois últimos versos da mensagem dessa noite, que são o verso 14 e o 15, que diz o seguinte: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Enquanto o mundo está profundamente ocupado no trabalho de rejeitar Cristo e perseguir sua igreja, o Espírito Santo, por meio da pregação dos apóstolos e hoje por meio da igreja, glorificará a Cristo, meus irmãos. Ele fará com que as virtudes de Cristo sejam proclamadas, sejam visíveis. Ele mostrará o seu poder, a sua santidade, o seu amor, a sua benignidade, a sua longanimidade, e etc. Fazendo com que estas coisas se tornem resplendentemente manifestas entre as nações. Essa é a função do Espírito Santo, meus irmãos. Glorificar o Pai, glorificar o Filho. Dessa maneira, o Espírito glorificará Jesus Cristo. Ele tomará o que é de Cristo, a exata substância de seu ensino com relação ao propósito da redenção, modo de salvação e promessas contidas na restauração, e ampliará essas coisas. Ou seja, o Espírito Santo pegará essa mensagem de redenção e ampliará, preencherá ela de poder e através da igreja anunciará ao mundo
para que o mundo veja não somente as obras da igreja, mas a verdade de Cristo e glorifique ao Pai que está nos céus. Tudo que Cristo tiver feito, tudo que Cristo estiver fazendo e tudo que Cristo for fazer para a igreja constitui o tema do ensino do Espírito Santo. Ele é o nosso mestre. Jesus tem o direito de chamar esse ensinamento, que é baseado sobre fatos da redenção, como seu próprio, pois ele mesmo declarou repetidas vezes que recebeu esse ensinamento do Pai, de modo que ele pôde dizer: tudo quanto o Pai tem é meu, conforme Mateus 11, 27, onde Jesus disse: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Existe entre as pessoas da Trindade uma relação eterna, voluntariamente assumida, de amor e amizade, cada um trabalhando para a glória e honra das outras. Então eles trabalham para que entre si haja sempre uma manifestação da sua glória. Portanto, o papel do Espírito Santo no mundo é, através da igreja, pregar sobre o pecado, a justiça e o juízo. Mas o papel do Espírito Santo no seio da igreja é manifestar à igreja a verdade de Cristo, glorificando tanto ao Pai, quanto ao Filho, quanto ao Espírito. E, meus irmãos, que lições nós tiramos hoje sobre a missão do Consolador? Quero encerrar aqui com vocês. Primeira lição que nós tiramos hoje é que necessitamos do Consolador em face da natureza da nossa missão. Meus irmãos, nós já obtivemos várias instruções sobre a necessidade do Espírito Santo. Já tivemos a lição de que necessitamos do Espírito Santo porque ele é um auxiliador da nossa vida. Já tivemos a lição de que necessitamos do Espírito Santo porque ele é quem testemunhará de Cristo nesse mundo odioso. Já tivemos a lição da necessidade do Espírito Santo porque ele nos conduzirá a Cristo. Agora, meus irmãos e irmãs, estamos tendo o ensino de que necessitamos do Espírito Santo, porque ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você só está em Cristo porque um dia ele convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Então, para falar dessa palavra àqueles que ainda não a conhecem, nós necessitamos do Espírito Santo. Senão, nossa mensagem será somente como um sino que soa, como um barulho, como um eco, sem a carga do poder de Deus. Foi por essa razão que Jesus disse que nós precisaríamos receber o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas dele, onde quer que nós estivermos. Então, busque o Espírito Santo para que você possa ter êxito no seu trabalho missionário. A segunda lição que nós tiramos hoje sobre a missão do Consolador é que nossa mensagem tem que ser a mesma do Espírito Santo, pois ele não nos usará para falar o que Cristo não falou. Meus irmãos, este é o ministério do Espírito Santo: pecado, justiça e juízo. E eu não sei por que, meus irmãos, a igreja tem deixado de lado a mesma mensagem do Espírito Santo para pregar uma mensagem de autoajuda, uma mensagem coach, uma mensagem como se anunciasse o evangelho como aquela banana no final da feira, e nada contra a banana no final da feira. Mas a questão é que a banana no final da feira, meus irmãos, ela já não tem valor. Ela é vendida por qualquer preço, ela é vendida em tuia, em molho. Por quê? Porque ela não tem o preço mais, ela não tem valor de venda, de mercado. Jesus não é como uma banana no final da feira, meus irmãos. Jesus é a pérola de Deus, é o presente de Deus, é o tesouro de Deus, é o único meio de salvação que o Senhor concedeu para reconciliar o mundo caído com Ele mesmo. Portanto, a nossa mensagem tem que ser a mensagem do Espírito Santo. A nossa mensagem tem que ser a mensagem do pecado, da justiça e do juízo, apresentando Cristo
como o único meio de reconciliação entre o pecador e o Deus Santo. Então, meus irmãos, precisamos resgatar essa verdade, de anunciar o pecado, a justiça e o juízo, como o Espírito Santo tem feito e fará, a menos que não queiramos ser instrumentos de Deus para a conversão de pessoas neste mundo. Então, se a gente não desejar ver a glória de Deus manifestada na vida de pessoas neste mundo, então que nós tenhamos um ministério diferente do ministério do Espírito Santo. Mas, no contrário, se quisermos ser canais da bênção de Deus, devemos anunciar a mesma palavra que Cristo anunciou por meio do Espírito Santo. Outra lição que nós tiramos nessa noite é que a presença do Espírito Santo nos dá condições de compreender tanto os atos redentores quanto a sua revelação. Meus irmãos, a gente só entende a palavra de Deus por causa do Espírito Santo. Ele é a lâmpada, ele é a iluminação da nossa mente. A nossa mente por si só poderia compreender a Escritura num olhar antropológico, sociológico, histórico, geográfico, talvez até em algumas partes científicos para negá-la ou afirmá-la. Mas o único olhar espiritual que nós temos, ele só é possível por causa da iluminação do Espírito Santo. É ele quem traz a clareza do texto, mas é ele quem habilita a mente caída, regenerada, a compreender verdades espetaculares, extraordinárias da palavra de Deus. Por isso que nós somos exortados a, quando formos fazer nossas devocionais ou nossas meditações, antes de tudo iniciarmos orando. Espírito Santo, me ajuda na compreensão desse texto. Anuncia ao meu coração as verdades eternas de Cristo, porque é Ele quem nos dá essa condição, meus irmãos. Sem o Espírito, nossa mente seria morta, infrutífera, para compreender a verdade de Deus. O conhecimento de Deus só é possível na pessoa do Espírito Santo. Quarta e última lição dessa noite. Devemos glorificar a Deus, porque o Espírito Santo tem nos anunciado a vontade de Jesus. Meus irmãos, nós devemos louvar a Deus, porque outrora nós não conhecíamos os tesouros eternos do Pai. Outrora a Bíblia era um livro estranho para nós. Outrora a mensagem do Evangelho era algo ofensivo, era algo que dava ojeriza em nosso ouvido, era algo odioso para nós, repulsivo, nós não queríamos a mensagem do Evangelho. Mas hoje a mensagem do Evangelho é a nossa única esperança nesse mundo caído. É nela que nós nos agarramos em tempos, por exemplo, de Covid-19 e tantas outras situações, como também o câncer, como a depressão, como tantas enfermidades que têm assolado, como catástrofes naturais que têm vindo sobre a terra. É nas palavras de Deus que nós seguramos, que nós cremos, que nós alicerçamos a nossa vida, meus irmãos. Então devemos glorificar, devemos dar glória a Deus, porque o Espírito Santo foi dado, foi derramado. E se você crê em Deus, se você crê em Cristo, na obra de Cristo na cruz, Ele habita em você e Ele te conduzirá às verdades eternas. Louvado seja Deus, porque sem isso você não conseguiria acreditar, você não conseguiria compreender nada da palavra do Senhor. Então glorifique, e uma das melhores formas de você glorificar a Cristo, glorificar a Deus, pelo conhecimento da palavra através do Espírito Santo, é buscando essa palavra. É correndo atrás dela, como disse Jesus em uma das bem-aventuranças. Bem-aventurado o que tem sede e fome de justiça, porque serão saciados. Sede e fome de justiça é ter vontade de conhecer a verdade de Deus, de conhecer a palavra de Deus, de conhecer os desígnios de Deus, os decretos de Deus e viver a partir dele. Então que você possa ter isso no seu coração hoje, você possa ter isso na sua vida hoje, e que possamos glorificar a Deus por crermos no seu sacrifício. E se você que está nos assistindo nesse momento, ou vai assistir depois, ainda não crê no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário,
ainda não reconhece os seus pecados e ainda não se arrependeu deles, passando a viver a vida de Cristo, a vontade de Deus, hoje é o dia aceitável do Senhor. Aonde você está aí, você pode se prostrar e clamar ao Senhor, porque o apóstolo Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então faça isso agora mesmo, onde você está, e a graça de Deus inundará o seu coração, lhe dando vida, como deu a cada um daqueles e daquelas que hoje seguem ao Jesus Cristo de Nazareno, o Cristo de Deus, o Messias, Salvador dos céus e da terra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra, que você possa refletir e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nesse momento, meus irmãos e irmãs, nós iremos participar do nosso momento de ofertório, mesmo não estando no culto presencial, onde nós estaríamos agora recolhendo as nossas ofertas. Bem, irmãos, eu não sei aonde eu parei, mas nós estaremos louvando ao Senhor e está aí as contas da igreja, né? E caso você precise do CPF de Bárbara ou de Jefferson, você pode entrar em contato conosco em inbox que a gente informa para você, tá bom? E caso você não tenha condições de fazer um depósito ou uma transferência, você pode falar conosco que nós iremos de forma segura fazer o recolhimento em sua residência. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desvai. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração.
glória, Senhor. Tua presença não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Em tua presença rendemos graças e louvores ao teu santo e bendito nome, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite tão maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus, por esse ajuntamento, ainda que seja por live, mas estamos reunidos, Senhor Deus, com nossas famílias. Estamos aqui, Senhor Deus, louvando o teu santo nome, Senhor Deus, nos alegrando, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem sido fiel conosco. O Senhor tem sido nosso ajudador. O Senhor tem nos livrado. O Senhor tem nos abençoado, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela tua palavra, que ela é viva e eficaz, pois é ela, Senhor Deus, que tem edificado a tua igreja, que tem edificado o teu povo, Senhor Deus, pois ela é única e exclusiva, Senhor Deus, que conduz ao homem a andar em perfeitos caminhos que agrade ao Senhor, é que nos leva a te conhecer, Senhor Deus, é que nos leva a reconhecer quem somos, Senhor Deus, e que nós dependemos do Senhor. É ela que nos conduz, Senhor Deus, a andar segundo a tua vontade, Senhor. É ela que nos leva para perto de ti, Senhor Deus. E obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor Deus, porque ele tem sido nosso ajudador, é ele que tem nos direcionado, é ele que nos tem convencido, Senhor Deus, para andar conforme a tua vontade. Se não fosse o teu Santo Espírito, Senhor Deus, nós não seríamos nada. Então, Senhor Deus, te agradecemos por este momento, te agradecemos pela oportunidade de dizimarmos, Senhor Deus, para a proclamação da tua verdade, para a expansão do teu reino, Senhor Deus.
Deus. Nós contribuímos, Senhor Deus, não na certeza de sermos abençoados, mas na certeza, Senhor Deus, de que estamos contribuindo para a Tua obra, porque o Senhor já nos tem abençoado, o Senhor já tem provido, Senhor Deus, em nossas vidas, o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa vida, a nossa saúde, Senhor Deus. Muito obrigado, somos gratos ao Senhor, meu Deus. Que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, não só essa IBMPV, mas todas espalhadas na face da terra, Senhor Deus. Continua provendo, Senhor Deus, recurso para essa igreja, Senhor Deus, para permanecer, pois sabemos e temos a consciência, Senhor Deus, que não é o Estado quem a sustenta, mas somos nós, Senhor Deus, unidos, a igreja, o corpo, Senhor Deus. Então continua abençoando, Senhor Deus, continua provendo, Senhor Deus, na vida dos Teus filhos, e abençoa também aqueles que não têm ainda o seu emprego, muitas pessoas que ficaram desempregadas, Senhor Deus, que o Senhor sustente, Senhor Deus, e dê as condições devidas, Senhor Deus, para que assim eles possam viver, Senhor Deus, uma vida abundante, uma vida que eles possam comer do melhor, Senhor Deus, mas também repartir com aqueles que não têm. Abençoa as administrações que vão estar à frente desse recurso, Senhor Deus. É assim que eu oro ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, estamos encaminhando para o fim do nosso culto. Louvor ao Senhor. Agora é a parte dos nossos avisos. Eu tenho um aviso para dar aos irmãos, mas a gente teve alguns problemas técnicos no início do culto. Foi por essa razão que a gente atrasou um pouco no início do culto. E eu quero tentar usar esse recurso aqui para que os irmãos possam verificar esse aviso tão importante. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deixa eu ver se consigo. Que é um aviso de uma novidade para amanhã, né? Não estou conseguindo abrir. Consegui. Agora deixa eu ver como é que eu jogo ele aqui. Joguei. E agora deixa eu ver como é que eu abro. Abri. Então deu tudo certo. Jesus é bom. Olha aí a nossa novidade para amanhã, segunda-feira. Então amanhã nós teremos no Instagram uma live onde eu e o pastor Elcias estaremos falando sobre o que o coronavírus está ensinando à igreja. Então essa live acontecerá através do meu Instagram. Eu ativei ele novamente para começar a usar como ferramenta. E você pode estar acessando amanhã às 8 da noite, né, no Instagram Bartolomeu 1304. Você pode me procurar aí, né, Bartolomeu 1304. E eu e o pastor Elcias teremos um roteiro para conversar com vocês sobre os ensinamentos que a igreja está recebendo nesse momento de pandemia, nesse momento de coronavírus. O que nós estamos extraindo disso, percebendo à luz desse momento, e que deve nos ajudar em nossa vida quando a pandemia passar, quando esse momento de coronavírus passar. Então, é imperdível. Amanhã, às 8 da noite, nós estaremos online no Instagram, eu e o pastor Elcias fazendo esse bate-papo. Você pode, no momento, enviar pergunta, fazer comentários. Nós estaremos prestigiando a sua participação. Então, esteja conosco amanhã, às 8 da noite, tá bom? Você procura lá Bartolomeu 1304 ou Rodrigues Elcias e venha participar conosco. Não sei se faremos isso toda segunda, mas é um projeto que toda segunda a gente tenha uma live aí discutindo algumas temáticas como essa. Mais à frente eu quero ver com outra pessoa também para falar sobre vencendo os problemas mentais no período de coronavírus. Então a gente vai bolar aí várias lives que sejam bem informativas e instrutivas nesse momento de coronavírus, tá bom? Então esteja conosco amanhã às 8 da noite. Também quero enfatizar que nós estamos com uma nova série no podcast, no SoundCloud, aqui pelo Facebook da igreja, mas também no Spotify e no Deezer, né? Você
pode se tornar um seguidor, uma seguidora no Spotify e receber essas mensagens diariamente. São mensagens de áudio de 5 a 7 minutos. E nós estamos com a série agora Pastoreados, uma abordagem prática do cuidado pastoral de Deus. Já tivemos os 2 primeiros áudios na semana passada, sexta e sábado, e amanhã estaremos lançando, ou quinta e sexta, e amanhã estaremos lançando a nossa terceira mensagem já dessa série. Então você pode estar se alimentando, é uma mensagem que você pode ouvir num carro, ou em casa, tomando um banho, alguma coisa desse tipo. Uma mensagem curta para a edificação da sua vida. A proposta é que toda manhã ela esteja no ar, né, logo de manhã cedo, para que você possa, quem sabe, até tomar um café da manhã ouvindo esse podcast. Então, participe conosco. É um momento de muita edificação e nós estamos trabalhando muito para que a Igreja do Senhor seja amplamente amparada, né? Fortificada nesse momento de pandemia, tá bom? Estamos com esse projeto agora da live no Instagram, os cultos já através de live aqui no Facebook, as escolas bíblicas dominicais, os pequenos grupos acontecendo através de aplicativos de reunião, de comunicação, como o Jitsi, né? Então, procure se engajar nesses processos para que você seja alimentado e alimentada nesse período de pandemia, tá bom? Vamos agora orar, encerrando o nosso culto, em nome de Jesus. Pai querido, queremos te louvar e te glorificar por mais essa noite que o Senhor nos concede. Nos abençoa na semana que se inicia e que o poder e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, nosso Pai, e o poder do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje para todos sempre. A amada igreja diz, amém. Deus abençoe. Fale com seu irmão antes de deixar a igreja, tá certo? Dê a sua saudação aí ao seu irmão, para a glória de Deus Pai. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho. Deus que se revelou a nós, a vida eterna já nos deu. A alegria e paz começam aqui. Pra si um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que Ele fez, tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor.
estiver aflito, se lembre de quem Ele é.